Fala galerinha, hoje vamos ter mais um X1 aqui do canal. Hoje é entre Vasco e Grêmio para o jogo de amanhã às 4 horas da tarde em São Januário. Vasco que vem de Renato com invicto, né? 2 vitórias e um empate. E o Grêmio que nos últimos 3 jogos também está invicto. Porém, ele tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e exatamente os jogos fora, contra o São Paulo e contra o Fluminense. Isso quer dizer que o Grêmio fora não vai muito bem, ele ainda não ganhou. Também teve um empate fora, então ele tem uma certa dificuldade, apesar do Grêmio ter um bom time também. E está a 3 pontos na frente da tabela do time do Vasco. E isso, se o Vasco ganhar, tem a possibilidade de passar ele. O Vasco que hoje ocupa o 10º lugar e o Grêmio ocupa a 7ª colocação. Vamos fazer então o X1 entre Vasco e Grêmio, mas logo após a vinheta. Vamos lá? Vamos fazer esse X1 entre Vasco e Grêmio. No gol, temos o Léo Jardim, pelo lado do Vasco, e o Everton pelo lado do Grêmio. Everton, que veio do Palmeiras, estava em baixa lá, e veio tentar melhorar e ganhar titularidade, né? Ficar como titular, porque no Palmeiras ele não tinha. Já o Léo Jardim, que já vem com uma titularidade há muitos anos, né, pelo Vasco, tem feito há muitos anos, sendo um dos jogadores mais importantes pelo clube, defendendo pênaltis, defendendo jogadas e gols, possibilidade de gols dos times adversários. Para mim, o Léo Jardim ganha nesse quesito, no momento, tá melhor que o Everton. Então, no gol, Léo Jardim. Na lateral direita, PH e Pavon. PH não tem feito bons jogos, né? Não é o jogador que levou a seleção. E o Pavon é aquele jogador que joga mais certo, né? Ele não chega a ser o ápice, mas também não é nunca muito ruim. É um jogador certinho, tá sempre ele jogando. E no meu modo de ver, hoje o Pavon ganha do PH. Tá? Ele sai na frente do jogador do PH. Na zaga, temos Saldívia, do Vasco, e Balbuena, do Grêmio. Saldívia que fez um jogaço no último jogo contra o Cruzeiro, né? É um jogador que tem muita força, dá dinâmica também ao time e chama o grupo também ali para jogar mais. E o Balbuena, aquele jogador mais experiente que a gente teve para trazer para o Vasco, né? O Vasco esteve interessado, mas nunca chegou a concluir, e ele acabou vindo para o Grêmio. É um jogador mais experiente que hoje, no momento, ele ganha do Saldívia por isso. Porque o Saldívia ainda está um pouco em adaptação, ele tende a melhorar muito e provavelmente a ficar muito melhor ainda até do que o próprio Balbuena. Mas hoje no X1 vai dar Balbuena. Na outra zaga, Robert Renan pelo Vasco e Vieri pelo Grêmio. Vieri é um garoto novo do Grêmio, né, da base, muito bom jogador, tem até meio parecido com o estilo do Robert Renan, mas Robert Renan tem ajudado muito o Vasco, tem sido um jogador muito seguro e em comparação também com a qualidade, né? Qualidade, vamos dizer, experiência do Robert Renan, apesar dele ser jovem, mas que também já teve lá fora e tudo, é um jogador que para mim hoje ganha do Vieri no X1, tranquilamente, da Robert Renan. Da lateral esquerda, Cuiabano e Caio Paulista. Bem, o Caio Paulista é muito bom jogador, é um jogador certinho, é meio parecido com o Pavon, né? Mas de vez em quando também mete mais águazinha. Já o Cuiabano estava se adaptando ao Vasco, né? Pegando o ritmo, mas é um jogador que, por ser jovem também, 23 anos, está se adaptando muito rápido, já fez gols, já deu assistências, é um jogador que ganhou a titularidade rapidamente do Piton, isso foi muito fácil, é um jogador que está crescendo demais, e no momento o Cuiabano é um dos principais jogadores pela lateral esquerda do Vasco, né? É uma forma de jogar chegando mais pelo meio, então o Cuiabano em cima do Caio Paulista, hoje para mim, ele é poupa-tempo, ele ganha nesse X1. Aí a gente vai para o primeiro volante, que é o Barros, né, pelo lado do Vasco, e o Noriega pelo lado do Grêmio, que chegou em 2025 no Grêmio, veio pelo Allianz Lima, é um bom jogador, forte também, destruidor de jogada, igual o Barros. Ele hoje vai ganhar do Barros pela seguinte imposição, porque o Barros acabou sendo expulso em 2 jogos já, né? Ele marcou 2 gols, mas acabou quase entregando o jogo do Vasco, né? Daquele jogo que estava ganho, e o Vasco acabou cedendo o empate. Então, por isso, hoje, o Noriega vai ganhar do Barros. Barros tem que entrar um pouco a cabeça mais no lugar. Vamos ver se o Renato consegue. Ele falou, eu vou conversar com ele, é coisa da idade, e vamos ver se ele chega e consegue. Agora, pelo Vasco, Tietê, e pelo Grêmio, Nardoni. Nardoni que veio do Racing, agora em 2026, também é muito bom jogador. E o Tietê, que a torcida tá no pé, não tá bem, apesar do último jogo ter ainda
sido, no primeiro tempo, um dos jogadores que mais foi menos pior, vamos dizer assim. Mas o Nardoni, no meu modo de ver, sai na frente. É um jogador também experiente, né? E que veio de fora, né? Experiência de fora. Então ele hoje, para mim, tá saindo na frente do Tietchan, porque tá muito embaixo ainda. Mas na frente tem o Thiago Mendes, nosso capita, né? Contra o Monsalve. Dois excelentes jogadores. Monsalve é um jogador de mão cheia, mas eu não largo o meu capita por nada. Desculpa, o Thiago Mendes está jogando um bolão. Foi eleito no último jogo o melhor jogador da partida. Marcou o gol da vitória. É um jogador, já fez 2 gols, né? Em pouco tempo com o Renato. Tem crescido absurdamente, cada vez mais. E, cara, não tem comparação. Hoje o Thiago Mendes, no meio campo do Vasco, ele chega para atropelar. Então, poupa tempo ainda, para mim, é o Thiago Mendes ganhando do Monsalve. Aí vamos, Nuno pela ponta direita contra o enamorado do Grêmio. O Nuno, apesar de ter feito um gol no último jogo, ainda tem sido muito criticado, não tem jogado bem, ainda é muito substituído. Né? O enamorado, no meu modo de ver, é um jogador que é mais parecido até com o Andrés Gomes, mas é um pouco abaixo do Andrés Gomes. Mas contra o Nuno, ele vai levar melhor nesse X1. Enamorado ganhando do Nuno aí, pra mim. E agora, sim, o Andrés Gomes contra o Amazu, que é na ponta esquerda, né? Ele chegou em 2025 pelo Anderlecht, o Amazu. E o Andrés Gomes, que tá jogando uma temporada maravilhosa também pelo Vasco. Também é um titular indiscutível no elenco. Até foi um tema de discussão que o Renato tirou ele no último jogo e deu tudo certo, porque ele botou 2 meias e botou 2 atacantes na área, tentando segurar mais a bola, ficar em posse de bola e jogar essa bola na área para poder marcar o gol. Acabando que a gente fez 2 gols de cabeça contra o Fluminense e viramos a partida. Deu tudo certo. Mas é um jogador que no 1 para 1, às vezes 2 contra 1, ele vai para cima e passa por todos. Então o Amazu também tem uma característica parecida do Andrés Gomes, mas hoje tá para aparecer ainda um jogador que no X1 vai ganhar do Andrés Gomes. E no ataque tem Cláudio Spinelli pelo Vasco, que isso foi uma possível escalação que estão falando, até porque o DVD não marcou gol, né? Tá difícil, o Vasco sai atrás. E aí o Cláudio Spinelli, com esse gol da última partida, tem a possibilidade de sair como titular. E do outro lado, o Carlos Vinícius, que é o goleador do Grêmio, né? Tem marcado muitos gols pelo Grêmio, então é difícil tirar essa vaga do Carlos Vinícius, até porque o Cláudio Spinelli chegou agora, marcou já 2 gols, ok, mas ainda está em clima de adaptação. E eu acho que se fosse o DVD, se fosse até o Brenner, seria ainda o Carlos Vinícius, pelos gols marcados ano passado, pelos gols já marcados esse ano. É um jogador que está muito boa fase no Grêmio. Então, Carlos Vinícius ganhando o ataque. E aí a gente vai contar. São 5 jogadores para o Vasco contra 6 jogadores do Grêmio. Nesse X1, o Grêmio levou a melhor. Mas eu acredito que amanhã o Vasco vai levar os 3 pontos. Primeiro, que ele joga em casa. Renato está com o grupo na mão e tá com força de vontade, o grupo tá unido, e que se ganhar o Grêmio, a gente pode chegar lá em 7º lugar ali, né, fazer 11 pontos, o que determinaria o Vasco mais para cima da tabela, né, e isso pro Vasco seria importantíssimo, né, já começar a olhar mais para cima da tabela e esquecer ali o pessoal do fundão, começar a jogar com mais tranquilidade. Então, galera, esse é o X1 do canal, vamos aguardar amanhã às 4 horas pelo jogo, né? Espero que o Vasco faça realmente um grande jogo de novo e que não saia atrás, que consiga sair na frente e decretar ali o jogo, né? Os 3 pontos para a Colina e fazer uma excelente partida aí, até porque a gente tem que se preparar também para a Sul-Americana. Galera, por hoje é só, eu fico por aqui, um grande abraço!